Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos de novo aqui ao nosso podcast Acesso Negado, o podcast da All ID. É o primeiro podcast de identidade do Brasil. Muito prazer, sou o Leonel Conte, CEO e fundador da All ID. E hoje a gente está trazendo aqui um convidado mais do que especial, um amigo meu, Frutuoso. Acho que todo mundo conhece você como Frutuoso, né? Ninguém te chama de André, eu acho. É difícil. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pela oportunidade que você deu aqui pra gente. Obrigado, uma honra. A gente sabe que o tema carece, né, de atualização. Cara, parabéns pelo projeto. Obrigado. Parabéns pelo novo ciclo na sua vida aí, cara. Conta comigo. Obrigado. Tô torcendo pra dar certo esse negócio. Já deu, né? Já deu. Agora é só impulsionar esse negócio aí e vamos em frente. É isso. Prazer estar aqui com vocês, assim, para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Obrigado. Pessoal, por isso que eu falo, é irmão, é amigo. Hoje o tema que a gente vai trazer aqui é um tema muito interessante. A gente vai falar de TPRM, aí todo mundo vai falar assim, poxa, mas TPRM... que tem a ver com identidade, e aí que vai vir a cereja do bolo aqui. Mas eu acho que é importante eu trazer aqui logo no início para vocês, e no final também eu vou dar um pouquinho, vou lembrá-los aqui dessa nossa parceria, que é com a Mycina. A Mycina é uma ferramenta de WPM, que ela traz um conceito de unfishable e que está apoiando aqui esse projeto para que a gente consiga fazer esse podcast aqui junto para vocês, tá bom? Se vocês colocarem aqui embaixo hashtag Mycina e chamarem, a gente vai chamar vocês para fazer uma POC totalmente grátis com um time de fera do pessoal da Mycina. Então, ou seja, eles estão apoiando a gente nesse podcast e se você tiver interesse da ferramenta, eles fazem uma apresentação, uma POC totalmente de graça para vocês, tá bom? Então vamos seguir com o tema TPRM, né? Toda vez que a gente fala de TPRM e coloca terceiros para dentro da empresa, a gente tem os nossos processos que a gente conhece aí, que são os normais, que a gente prepara as documentações, manda o formulário pro cara, o cara responde, vida que segue, né? Mas aí eu começo a trazer um pouquinho de perguntas aqui para você do que a gente chega nesse ponto de identidade, né? Por que gestão de terceiro ganhou tanta relevância nos últimos anos? Na sua opinião. Cara, a gente vai ter um glossário aí, Léo? Vai ter um glossário depois. A Third Party Risk Manager tá na agenda do CISO, do CIO já há muitos anos, né? Tava lembrando, vindo pra cá, que assim, meu primeiro programa de Vendor Risk, ou Third Party Risk Manager, foi lá na Serasa, em 2014. Caramba, não fala não, porque senão vai entregar a sua idade. A nossa idade, Não, pelo amor de Deus. Esconder. Mas, cara, assim, toda empresa tem a sua cadeia de suprimentos, né? E eu acho que se alguém tá assistindo aí os telejornais já percebeu a importância do tema, né? A gente fala já há alguns anos que identidade é vetor de ataque, pelo menos 5 ou 6 anos, talvez. Isso aí. Imagina a toxicidade você ter fornecedores e parceiros não gerenciados com identidades não gerenciadas. Nossa. Só para apimentar aqui. Nossa. Esse papo nosso aqui. Não é? E é por isso que o que eu quero trazer aqui, aí o pessoal deve estar perguntando, que a gente não tem que parar a gestão de identidade somente no formulário, evidência e beleza, o cara já está apto para entrar para dentro, né? A gente tem alguns trabalhos que a gente tem que evoluir e cuidar dessa gestão de identidade deles. E aí, a pergunta que você já deixou no ar qual que é a conexão entre TPRM e gestão de identidade, então? Como que a gente consegue linkar uma coisa na outra? Cara, acho que começar do começo, assim, acho que identidade tem que ser mapeado em termos de relevância, perfil, separação de função desde o início, no onboarding desse parceiro ou desse fornecedor na sua cadeia de suprimentos. Eu acho que sem isso, assim, a gente eleva muito risco e tende a depois a ficar um tema não gerenciado. Porque, invariavelmente, o que acontece? A gente não dá, mercado de maneira geral, né? A gente não dá muita relevância para o tema de identidade ainda. Boa. Todo ano a gente vê aquecendo o tema, daqui a pouco vem um incidente aí, um ataque cibernético. Começou onde? Na cadeia de suprimentos com uma identidade não gerenciada. Então, acho que para a gente começar bem feito, eu preciso ter no checklist de onboarding desse parceiro, desse fornecedor, a avaliação de pertinência dessa identidade. E aí com as personas definidas, tipo de acesso, o que vai acessar, se tem integração, se não tem. Agora, API é melhor que Bacon atualmente, né? Eu prefiro Bacon, mas só se fala em API. Então, se você vai integrar, tem identidade envolvida,
contas genéricas. Cara, quem que faz mapeamento de conta genérica? Meu Deus. Então, assim, dá até um arrepio aqui. Então, acho que a gente precisa diligenciar sob a ótica de risco a identidade desde o início do onboard desse parceiro para a cadeia de suprimentos. E eu até achei legal porque esse é o diferencial que a gente quer trazer para vocês aqui, né? Toda vez que eu converso com alguns clientes, a gente está falando de terceiros, né? Então, terceiros na cadeia, ele não pode parar só num recebimento de evidência e você colocar ele para dentro. O contrato, ele tem vigência. Então, se ele tem uma vigência de 1 ano dentro da sua empresa, não quer dizer que ele pode colocar e tirar pessoas de quem que ele deseja. Já aconteceu até na minha carreira, durante o contrato de 1 ano, as pessoas entram e saem, e aí a hora que você vai ver no final do contrato, você vê lá que tinha que ter 2, 3, 4 pessoas, tem 20, porque a empresa já demitiu e você não removeu o usuário dele, né? Então, assim, eu já puxo, então, uma outra pergunta para você que eu tenho aqui na minha colinha, que é: quais são os riscos mais comuns quando não se integra identidade ao processo de TPRM? Você já deu a dica aí, revisão de acesso, né? Aí... Caramba, não pode nem falar nome de empresa aqui. Não, segura. Assim. Segura. Vamos tentar. Se eu falar, vocês editam. A gente edita e vai. Tem problema. Eu preciso ainda do meu emprego. Mas brincadeiras à parte, assim, aconteceu um incidente, a gente vai investigar. Esse é do processo investigativo. Não tô nem falando de forense, não, tá, gente? Sim. Eu olhar o fluxo ali, o contrato, os objetos de contrato. E aí você vê o cara que tava fazendo a atividade, tava cobrindo férias, usando a identidade, a credencial de acesso do outro. Pô, empresa terceira, não tô falando de qualquer empresa. Isso não existe. Não tô falando de qualquer empresa. Assim, a gente toma cuidado de botar um gestor de acesso, o dono do contrato, né, que muitas empresas chamam é o cara que é o dono do contrato mesmo, né? Que dá essa função para ele cuidar, inclusive, da gestão ali das identidades daquela empresa contratada. Aconteceu um incidente, você vai avaliar, o cara estava em férias, não tinha passado conhecimento, o cara fez errado. Ah, mas aqui é normal, a gente compartilha senhas na cobertura de férias. Então, imagina o risco disso, né? Tem a questão legal também, tem a questão trabalhista, né? Porque o cara pode estar numa dupla jornada ou terceiro, e tem a questão da segurança também no ambiente que ele está inserido. Então, cara, é um negócio tão simples, né? Então, acho que uma das coisas que falta, acho que boa parte das empresas ainda pecam com essa questão, é de como você de fato faz a gestão dessa identidade do terceiro. Se a gente falar questão mais técnica, que é a base autoritativa, a gente tem funcionários. Cara, não tem um dono dentro da empresa da base que autoriza fornecedores. E aí fica, vazou, não gerenciou, de quem que é a responsabilidade? Não aparece o dono. Aí sobra para quem? E eu vou provocar você, porque eu achei bacana esse ponto. Não tá nem no nosso script que a gente conversou aqui, mas quando a gente fala de fonte autoritativa, Frutuoso, você trocou num tema que é dolorido. Porque hoje o RH, ele cuida do orgânico. É isso. O RH não quer cuidar do terceiro. Eu conheço algumas empresas que até põem o RH ali para cuidar do terceiro, mas muitas vezes vai estar lá ou em compras, dentro de uma planilha. Exatamente. E olha o risco, né? Então, como que aí eu vou puxar uma pergunta aqui que é: como que a gente, na sua visão, né? Se eu fosse estruturar um plano de TPRM, de Third Party Risk Management, e a gente falando que o acesso ele tem que fazer parte desse processo, como que você estruturaria? Até aqui é dica já pra galera que tá escutando a gente. Eu acho que não dá para deixar a gente não ter o IAM organizando todas essas identidades, assim. Acho que é isso. Eu tô vendo muito projetos no mercado, falando com pessoas que estão sendo bem estruturados sob a ótica de funcionários. Então, assim, base autoritativa é RH, né? Não dá para fugir disso. Mas estão esquecendo de deixar outras identidades fora desse contexto. Então, acho que, cara, aqui aí a questão de orgulho. Uma empresa me contou outro dia, falou, cara, que fez integração com o IAM do parceiro. Olha. Cara, olha isso. Olha que legal da gente contar isso. Pena que a gente pode trazer o case aqui, mas depois alguém me procura se quiser falar a respeito. Mas, cara, é o caminho. Né? Porque quando a gente fala de gerenciar a identidade no processo de IGA formal, cara, você resolve esse problema. De revisão de acesso, de desmobilizar o acesso, de uma cobertura de senhas, de
de trocar o acesso e tudo mais, né? Então o IGA, para mim, aí tem umas siglas novas aí, né, que deve conhecer melhor que eu, mas para a gente alcançar também a identidade do cliente dentro da minha governança de identidade. É isso. Boa. Então, eu vou te provocar aqui, que tem algo que eu gosto muito de trazer, que é a maturidade dos nossos terceiros também, né? Às vezes, Frutuoso, a gente é uma empresa, nós somos uma empresa grande, já madura, e muitas vezes a gente tem terceiros que possuem uma maturidade menor, ou então é uma empresa com menos colaboradores, deve ter, sei lá, 50 colaboradores. Quando a gente vai olhar a divisão das maturidades, é muito difícil, né, você colocar uma diferença. Quando a gente olha essa diferença de maturidade, a gente tem que levar também em consideração isso, né? Aqui a ideia é entender a resenha, porque hoje, muitas vezes, quando a gente recebe formulário de TPRM, é um grande formulário, tem lá 1000 perguntas, e isso vai tanto para o pequeno quanto para o grande. Exato. Né? Eu acho que contar um pouquinho da experiência, né, sem citar aqui os nomes, né, das empresas, mas de várias situações, a ponto de chegamos a uma maturidade mais elevada, cara, o dono do contrato, quando entendeu a importância do tema, fala, cara, com esse cara eu não renovo mais. É um bom indicador. Boa. Mas você tem, por outro lado, assim, aquele cara que o dono do contrato fala, esse aqui é o único fornecedor no mercado. É o único que me atende nesse escopo, dessa forma, com essa qualidade. Mas e o tema? E o contexto de segurança? O cara não tem orçamento, não tem investimento, não tem nem gente para fazer. Então, assim, é uma questão... E aí eu vou pegar a fala de um CEO que ele trouxe para mim, uma empresa que eu atuei, apresentando o tema, ele falou, André, Frutuoso, né? Como ele falou, Frutuoso, você tá vendendo uma consultoria aqui. E, de fato, quando a gente faz esse trabalho de TPRM, a gente vira um consultor pro nosso fornecedor. Isso é saudável pra caramba, porque nos beneficia automaticamente. Mas chega um momento que o cara fala, ele vai ter que botar dinheiro, vai ter que investir. Né? E às vezes o cara não vai ter punch para isso. Então, do lado de cá, a gente precisa pensar em outras camadas de segurança para contingenciar isso. Pensando sempre em ótica de risco. Qual que é o risco? Esse cara é importante de verdade na minha cadeia de suprimentos? Vamos lembrar do tema de continuidade de negócio, o famoso BIA, que eu espero que a maior parte das empresas estejam fazendo. Mas se a gente sabe na cadeia de valor a importância daquele fornecedor, cara, eu vou investir para proteger e blindar aquele processo. Pô, o cara é o meu melhor fornecedor, ele não é insubstituível, talvez. Ou se eu for substituir, vai ter um esforço tão grande que não vale a pena. Então, do meu lado de cá, eu preciso ter outras camadas para proteger aquele processo. É isso, não tem como fugir. Eu acho que esse é o caminho. E você trouxe a parceria. Eu conheço eu também não posso falar nome de clientes aqui, mas eu conheço um amigo meu que passou por alguns ataques e ele hoje investe no terceiro. Então ele fala assim, terceiro, eu vou fazer um pentest para vocês todo ano. Eu faço aí. Pode deixar que eu pago. Eu vou fazer uma análise interna de um scan de vulnerabilidade todo mês aí para você. Pode deixar que eu faço. Então, isso é trabalhar na parceria, né? Eu tenho aqui uma plataforma que faz métrica externa, né? Tem os scores aí famosos de internet. Cara, eu faço para você. Isso. E eu vou te mapear aquilo que ela é mais crítico e para você corrigir, para você... Te mando, corrige aqui. O relatório tá pronto. Isso. Faz essas 10 coisas aqui. Isso. Né? Tem 30, mas faz 10. Isso. Cara, você já começa a mitigar o risco. Eu acho que se você tem essa questão de você fazer a proteção como um todo, e também é um processo educativo. Perfeito. Porque às vezes o cara não faz, esse parceiro não faz, que desconhece o risco. Vou trazer outro caso aqui, uma outra empresa que eu tava, né? Cara, aconteceu um incidente, eu fui lá, desse jeito que você me conhece aqui, né? Calmo, sereno, tranquilo, deixei eles explicarem. E tava no site do cara, um blog, os caras usando blog ainda, mas enfim, com 10 perguntas lá, e a primeira que aparecia assim, falou assim, nós somos referência em segurança nesse setor, blá, blá, blá. Aí eu falei, pedi licença, videoconferência, gente, posso compartilhar a tela? Não era pra sacanear ninguém. Coloquei aqui, vocês estão falando que são os melhores e faz com segurança. Olha o incidente que materializou. O cara falou, o time de marketing, né, exagerou um pouquinho. É isso, o cara não conhece o risco. Ele nunca fez um acesso. Ora porque não tinha investimento, ora que não achava que precisava, ora que achava que naquele contexto
o cliente já estava se respaldando. Então alguém tem que ensinar para ele que risco ele precisa gerenciar. Então esse processo é educativo também. Boa. Acho que esse é um papel nosso, né, enquanto líderes de segurança ou de tecnologia, trazer essa educação para esse ecossistema também. Boa, boa. E aí agora, talvez, como a gente sempre puxa, a gente tá falando de um conceito aqui, né? Então agora a gente colocou um pouco de dificuldade em cima do conceito, porque a gente tá falando de TPRM, e agora incluiu identidade dentro do TPRM, porque a gente tem que cuidar do onboarding, do offboard, das movimentações do nosso terceiro lá dentro. Uhum. Eu vou te fazer uma pergunta. Agilidade, porque hoje em dia fala que segurança já é burocracia. Se agora eu tô colocando identidade dentro do TPRM, vai falar que é burocracia. Como que a gente faz o balanço de TPRM com identidade hoje para não ser uma burocracia? Inclusive eu fui num evento, não lembro qual, mas é bem recente. Num dos painéis, uma pessoa trouxe que ele foi cara líder de segurança. Ele falou assim, ele foi chamado, né, assim, falou, cara, você é a área que impede receita na empresa. Caramba. A gente ainda ouve isso. Tá bom. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, como que a gente torna isso eficiente, né? Porque tem uma busca constante, infinita, né, pela eficiência, isso é fato. A gente tem questões macroeconômicas que a gente está enfrentando, incerteza na economia de maneira geral, Brasil, mundo, e às vezes a conta não fecha e às vezes a empresa que você trabalha, a margem é pequena. Aí você fala, putz, eu vou ter que cuidar mais disso e vou trazer um ônus ainda para o meu parceiro que também tem a margem curta. Aí, de novo, né, assim, a gestão de risco, é saber o que precisa ser priorizado. A gente está usando muito na empresa anterior, e eu começo a trazer isso na empresa atual também, aqui a questão de combinação tóxica, né, que é um termo que a gente começou a discutir no mercado recentemente, talvez não tão recente, mas agora acho que tomou mais amplitude por tudo que está acontecendo. Cara, a gente precisa priorizar, não dá para resolver tudo. Então, buscar variáveis dentro do seu negócio que vai trazer a maior criticidade para aquilo que se materializar um incidente vai trazer um impacto maior, é o que vai resolver. É risco, né? É gestão de risco. Perfeito. Sei lá, eu estou aqui com aplicações que têm dados sensíveis expostos na internet. Eu estou protegendo isso, né? Eu tenho lá servidores com back level, end of life. Eu estou com camada de segurança para proteger esse ativo importante. E deveria ter uma aplicação rodando no servidor com end of life? São perguntas que a gente precisa fazer, e é dentro de casa. E aí a gente começa a gerenciar isso. Tem um inventário de contas sistêmicas, né? Eu tenho aplicações que tem credencial chumbada na aplicação ainda. Cara, eu sei que é difícil pra caramba, a gente precisa dar visibilidade para isso. Risco é isso. Eu só gerencio aquilo que eu conheço, né? Então acho que é isso que a gente precisa fomentar cada vez mais. Poxa, aí agora você trouxe um balanço muito bom. Seu comentário foi fantástico porque ele traz o que realmente a gente precisa trazer para o nosso dia a dia, que é ter a eficiência de maneira segura, né? E principalmente a gente tem outros temas que vocês vão ver ao longo do podcast, que a gente traz outras siglas, né? Desse monte de siglas a gente vai trazer. Hoje eu trouxe a provocação do TPRM porque eu não queria falar assim, vamos olhar as identidades de terceiro. Para mim faz muito sentido a gente ter o processo de TPRM já incluso o onboarding e o offboard desse cara, para trazer mais eficiência e mais controle, né? No final do dia você vai conseguir trazer isso, né? Eu acho que só colocar mais por favor, mais uma pimentinha aqui, né? Porque às vezes você fala, você vai envolver dentro do ecossistema da companhia, né? Pensando de áreas de controles ou áreas de back-office, né? Que faz tudo esse negócio acontecer. Então, você está no seu check aí, mas... Vamos ver, tô olhando aqui. Cara, todos os que eu fui bem sucedido colocando um programa de TPRM de pé, foi sentar na frente do executivo de compras e procurement de suprimentos, sei lá o nome que a gente tem nas empresas diversas, e o cara comprar a ideia. Porque ele vai ser o meu guardrail ali. Assim, por quê? Quando ele precisa de um background check, não é ele que faz, ele pede para compliance. É isso. Uma questão jurídica, uma legislação, ele vai para jurídico. Quando ele precisa saber que tem uma variável super importante, que é a saúde e segurança cibernética desse parceiro, desse fornecedor. Ele precisa perguntar para mim, que é o cara de segurança. Eu sei responder. Mas para isso eu preciso que ele... entrar nessa cadeia. né? Eu preciso entrar. Bate lá e fala, deixa eu entrar, cara, porque eu não vou fazer sozinho. Porque se eu fizer sozinho, eu tô perdendo tempo, tem um time assim... Isso acontece invariavelmente todos os dias, né? O cara precisa trazer
né, num fornecedor novo, falar, agora eu tenho um cara de segurança lá que precisa... Tem mais um questionário, tá bom? Então, putz, você trouxe um negócio fantástico, porque o que você está dizendo, e para mim faz todo sentido, que hoje a gente vê nas empresas assim, eu tenho na área de tecnologia uma pessoa que faz o TPRM. Então você está me dizendo o seguinte, cara, o TPRM, ele é estrutural, ele é da companhia, Isso. Ele não pode ser da área de TI. Porque se for da área de TI, você vai olhar os contratos de TI, mas já aconteceu em algumas vidas passadas minha, onde eu tinha um terceiro que ele não tinha nada de conexão de tecnologia, ele sofreu um ataque e parou a empresa. Aí, mas Leonel não tinha nada de... mas ele precisava de emitir uma nota para poder entrar dentro da empresa e ele não conseguia emitir. Parou a cadeia de valor da empresa, né? A gente precisa analisar, então, a cadeia de valor. E aí, você colocando o TPRM de uma maneira estrutural e macro, você faz todas as ligações e o controle desses terceiros. Acho que lá atrás, né? A gente era muito arrogante no sentido de achar que a gente entendia todo o contexto da companhia. Boa. Acho que hoje tem uma pauta no mercado que está circulando e hoje eu falei de manhã sobre isso com alguém, assim, é o tal do CISO moderno. Cara, o CISO precisa se modernizar de verdade. Acho que 10% do tempo é tecnologia, o resto é negócio. Se eu não conheço o meu negócio, eu não vou saber qual a importância daquele fornecedor, que lá atrás eu ficava bravo. Puta, o cara tem uma nota baixa em SAB, mas o cara tá contratando mesmo assim. O cara vai perguntar. Quanto significa esse fornecedor? Senta com o cara, entende? É a tal da empatia. Mas se eu não conhecer, se eu não sair da minha cadeira e ir lá perguntar, que os japoneses chamam de Gemba, né? Gemba, no Gemba. Aprendi isso numa empresa que eu trabalhei. Cara, você tem que ir lá perguntar. O cara falando desse. Cara, você não tá entendendo a importância desse. E aí quando você ouve, aí você entende, aí você traz para esse processo o critério de elegibilidade muito mais claro pro negócio, que você embarca a segurança. Perfeito. Se você fizer o inverso, se eu querer só segurança, você vai inviabilizar o negócio. E aí o cara vai fugir de você. Perfeito. Gera bypass. Tá vendo? O cara contratou sem me consultar. Burocracia. Ali a burocracia, já vamos assim. Você é contratar a receita, cara. Você não vem entender meu negócio. Então acho que é isso, assim. Eu tenho falado muito sobre isso com as minhas equipes e onde eu vou. Assim, a gente precisa ser pró-negócio. Chega dessa história de tecnologia. Não que não seja importante, acho que todo mundo entende isso aqui que eu vou falar. Tecnologia é importante, mas a gente tá um passo à frente, assim. Eu acho que ou dar 2 passos para trás e conhecer o negócio. Cara, instalar tecnologia é mais fácil atualmente. Tudo que a gente tem de arsenal aí tecnológico. Mas conhecer o negócio, não é todo mundo que quer. Aí eu falo, eu sou o CISO, né? O CISO sugere um cara de negócio. Não é para ficar atrás de tecnologia. Isso já é anos 2000, né? Acho que já passou desse tempo. Se eu te falar que o tempo acabou. Acabou já? Caraca! Mas assim, última que eu sempre peço pro pessoal aqui, né? Sua última palavra sobre o tema, sua recomendação sobre TPRM, identidade, pra gente poder fechar com a sua última palavra. Cara, trate com carinho esse tema. Assim, dói mesmo assim a gente ver o que tá acontecendo ainda, porque a gente tá negligenciando o tema. É um fornecedor pequeno, não importa. Você falou aqui, você trouxe um exemplo, né? Eu preciso olhar com critérios bem claros para ver se de fato aquele fornecedor não traz um impacto dentro da minha cadeia de valor. Então, quem sabe responder isso é o cara de negócio. Perfeito. Então, precisa perguntar, precisa entender esse processo como um todo, conhecer o seu negócio, a sua empresa. E se você conseguir chegar no comitê executivo com esse tema, cara, você ganha. Você ganha o jogo, né? O negócio vira top-down, né? E aí a gente consegue fluir, dar amplitude, sei lá, começa com um pedacinho, né, dos fornecedores, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, daí você vai mostrando a importância, protegendo toda essa camada, e você vai ampliando. Olha a cadeia de valor da empresa primeiro, né? Tem gente que não entende nem a cadeia de valor, né? Começa onde e termina onde a cadeia de valor da sua empresa. Eu diria assim, só pra gente encerrar, eu não tô preocupado se tem 1000 fornecedores ou 10. Tô preocupado com a relevância se materializar um incidente nesse fornecedor. Perfeito. Pode ser 1000 ou pode ser 10. Perfeito. Se for 1000, vamos correr atrás e buscar esse processo para 1000. Mas se for 10, cara, cuida bem direito desses 10, que aí você vai estar fazendo um bom trabalho. É isso. André, passou rápido, né? Demais. Cara, muito, muito obrigado. Fico muito feliz de ter você aqui nesse projeto que eu tô montando. É um podcast voltado só para identidade. Temos uma sopa de letrinhas gigantesca chegando aí no mercado.
Então só tenho que te agradecer. Obrigado pela participação. Agradeço. Espero ter contribuído um pouquinho aí. Demais. Esse papo. Pessoal, muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio e a gente já vem mais com um tema de identidade aí pra vocês. Até a próxima. Tchau.